O dia chega para quase todos os seres vivos como o início de uma nova jornada. Os primeiros raios de sol despertam pássaros, mamíferos, insetos e incontáveis criaturas que dependem da luz para encontrar alimento, proteger seus territórios e dar continuidade à vida. Mas quando o céu lentamente muda de cor e a escuridão começa a envolver florestas, campos e montanhas, um outro mundo desperta. É um mundo onde a visão humana perde força, onde o silêncio se torna uma poderosa ferramenta e onde cada pequeno ruído pode significar a diferença entre sobreviver ou desaparecer. Enquanto a maioria dos animais procura abrigo para descansar, caçadores extremamente especializados deixam seus esconderijos. Eles não precisam da luz do dia para enxergar o caminho. Pelo contrário, a noite é o cenário onde suas habilidades atingem o máximo potencial. Entre galhos antigos, troncos ocos, campos abertos e até mesmo próximas das cidades brasileiras, figuras discretas começam a observar tudo ao seu redor. Quase invisíveis na escuridão, elas permanecem imóveis por longos minutos, aguardando o instante perfeito para agir. E então, sem qualquer aviso, uma sombra corta o céu. Nenhum bater de asas, nenhum som, nenhum movimento denuncia sua aproximação. A presa só percebe o perigo quando já é tarde demais. As corujas estão entre os predadores mais eficientes do planeta. Ao longo de milhões de anos, desenvolveram adaptações extraordinárias que desafiam nossa própria percepção. Seus olhos gigantes captam a menor quantidade de luz disponível. Sua audição consegue localizar pequenos animais escondidos sob folhas secas ou entre a vegetação densa. E suas penas especiais tornam seus voos praticamente silenciosos, permitindo que se aproximem das presas sem serem percebidas. No Brasil, dezenas de espécies habitam os mais diferentes biomas, desde a imensidão da Amazônia até o Cerrado, a Mata Atlântica, o Pantanal e os campos abertos do sul do país. Cada uma encontrou uma maneira única de sobreviver, ocupando um papel essencial no delicado equilíbrio da natureza. Algumas carregam uma aparência quase fantasmagórica, outras impressionam pelo tamanho. Existem também aquelas tão pequenas que cabem na palma de uma mão, mas capazes de enfrentar adversários muito maiores do que elas. Neste documentário, vamos conhecer 4 das mais fascinantes corujas brasileiras e descobrir como cada uma delas revela um aspecto diferente da incrível inteligência presente na natureza. Imagine caminhar sozinho por uma estrada rural quando a noite já tomou conta da paisagem. O vento balança suavemente as folhas das árvores, os grilos preenchem o silêncio com seu canto constante e, por alguns instantes, tudo parece absolutamente tranquilo. Então, sem qualquer aviso, uma figura completamente branca atravessa o caminho diante dos seus olhos. Ela não produz nenhum som. Não há o ruído de asas cortando o ar. Não há qualquer sinal de sua aproximação. Por apenas alguns segundos, aquela silhueta clara desaparece novamente na escuridão. Durante séculos, encontros como esse deram origem a inúmeras histórias espalhadas pelo interior do Brasil.
Em muitas comunidades rurais, a misteriosa ave branca passou a ser associada a lendas, presságios e acontecimentos sobrenaturais. Alguns acreditavam que sua presença anunciava mudanças importantes. Outros simplesmente evitavam caminhar à noite por medo de cruzar seu caminho. Mas por trás dessas antigas crenças existe uma das mais extraordinárias caçadoras da natureza brasileira, a Suindara. Seu rosto é uma das características mais marcantes entre todas as corujas do mundo. Diferente do formato arredondado encontrado na maioria das espécies, a Suindara possui uma face em forma de coração. Essa aparência elegante não existe apenas por beleza. Cada detalhe funciona como uma espécie de antena natural, capaz de captar sons com uma precisão impressionante. Mesmo escondido sob a vegetação, um pequeno roedor pode produzir ruídos quase imperceptíveis ao mover algumas folhas secas. Para qualquer outro animal, esse som passaria despercebido. Para a Suindara, porém, é suficiente para indicar exatamente onde sua presa está. Enquanto permanece empoleirada em silêncio absoluto, sua cabeça faz pequenos movimentos quase imperceptíveis. Ela escuta antes mesmo de procurar com os olhos. Seu cérebro compara a diferença de tempo com que cada ouvido recebe o som, construindo uma verdadeira imagem acústica do ambiente ao redor. Quando chega o momento certo, ela simplesmente se lança. Seu voo é uma das maiores obras da engenharia da natureza. As bordas de suas penas possuem uma estrutura microscópica que quebra a turbulência do ar, reduzindo drasticamente o ruído produzido durante o voo. É como se a própria atmosfera fosse cuidadosamente atravessada sem ser perturbada. Para um rato distraído procurando alimento, o perigo simplesmente surge do nada. Em poucos segundos, a caçada termina. Essa eficiência faz da Suindara uma importante aliada dos ecossistemas e também das atividades humanas. Conhecida como Murucututu, esta é uma das maiores e mais imponentes corujas brasileiras. Diferente da delicada Suindara, que patrulha campos, construções e áreas abertas, a Murucututu pertence ao universo das florestas densas, onde a luz quase nunca alcança o solo e cada metro quadrado abriga uma incrível diversidade de vida. Ali, enxergar é um desafio constante. Mesmo durante o dia, a vegetação forma um teto tão fechado que boa parte da floresta permanece mergulhada em sombras. À noite, esse ambiente torna-se praticamente um labirinto escuro, mas para Murucututu, isso nunca representou um problema. Seus enormes olhos captam a menor quantidade de luz disponível. Embora, como toda coruja, seus olhos permaneçam fixos dentro das órbitas, ela compensa essa limitação com uma habilidade extraordinária. Pode girar a cabeça em um ângulo impressionante, observando quase tudo ao redor, sem mover o restante do corpo. Enquanto permanece imóvel sobre um galho alto, ela parece fazer parte da própria árvore. Sua plumagem, formada por tons de marrom, preto e creme, reproduz perfeitamente as texturas da casca dos troncos amazônicos. Mesmo olhando diretamente para ela, muitas vezes é difícil distingui-la da floresta. Esse é um dos segredos de sua sobrevivência. A Murucututu não depende apenas da força. Ela domina a arte da paciência.
Durante longos minutos, às vezes por mais de 1 hora, permanece completamente imóvel. Nenhum movimento desperdiçado, nenhuma energia perdida. Ela espera. Então, um pequeno mamífero deixa seu esconderijo. Uma ave adormecida muda discretamente de posição, ou um réptil desliza lentamente entre as folhas. Sua dieta é bastante variada. Dependendo da região, pode capturar pequenos mamíferos, aves, lagartos, anfíbios e até outros animais noturnos. Em meio à imensidão das florestas brasileiras, onde árvores gigantes dominam a paisagem e os sons da natureza se misturam em uma sinfonia quase infinita, existe uma pequena criatura que desafia todas as expectativas. Ela não possui o tamanho impressionante da murucututu. Não carrega a aparência misteriosa e fantasmagórica da suindara. Também não precisa de grandes demonstrações de força para conquistar seu espaço. Seu segredo está justamente naquilo que muitos poderiam considerar uma desvantagem. O tamanho. Com poucos centímetros de altura, o caburé é uma das menores corujas encontradas no Brasil. Mas observar apenas suas dimensões seria um grande erro. Por trás daquele corpo pequeno existe um predador extremamente habilidoso, corajoso e surpreendentemente eficiente. Nas matas, cerrados e áreas próximas às florestas, o caburé passa boa parte do tempo escondido entre os galhos, utilizando sua pequena estrutura para se movimentar com facilidade por ambientes onde aves maiores teriam mais dificuldade. Ele não chama a atenção pela força. Ele chama a atenção pela inteligência. Seu comportamento revela uma estratégia completamente diferente das grandes corujas. Enquanto algumas espécies dependem do tamanho e da imponência para dominar seus territórios, o caburé utiliza a agilidade, a rapidez e uma incrível capacidade de adaptação. É uma pequena sombra entre as árvores. Durante o dia, pode permanecer parado por longos períodos, camuflado entre a vegetação. Sua plumagem ajuda a quebrar o contorno do corpo, fazendo com que pareça apenas mais uma parte dos galhos onde repousa. Mas quando a oportunidade aparece, sua verdadeira natureza se revela. Apesar do tamanho reduzido, o caburé possui uma dieta bastante variada. Pequenos insetos, lagartos, pequenos roedores e até outras aves fazem parte de seu cardápio. E uma das características mais curiosas dessa espécie é sua ousadia. Ele não demonstra medo facilmente. Muitas vezes, enfrenta animais maiores do que ele, utilizando sua velocidade e seus movimentos rápidos para intimidar possíveis ameaças. Existe algo fascinante em observar uma criatura tão pequena ocupando seu lugar na natureza. O caburé nos lembra que todos os seres vivos possuem uma função dentro do grande equilíbrio da criação. Não é o tamanho que determina a importância de uma espécie, mas o papel que ela desempenha no ambiente onde vive.
Ao contrário da imagem tradicional que muitas pessoas possuem de uma coruja escondida em árvores antigas ou voando silenciosamente durante a madrugada, existe uma espécie brasileira que escolheu um caminho completamente diferente. Ela vive com os pés no chão. Em meio a campos abertos, pastagens, áreas agrícolas, cerrados e até mesmo terrenos próximos às cidades, uma pequena figura permanece em posição de alerta, observando tudo ao seu redor. Com o corpo ereto e os olhos atentos, parece estar sempre investigando o ambiente. É a coruja buraqueira, uma das aves mais conhecidas do Brasil e, ao mesmo tempo, uma das mais surpreendentes. Seu nome vem de um comportamento incomum entre as corujas. Ela utiliza tocas no solo como abrigo. Diferente de muitas espécies que dependem de árvores ocas ou grandes cavidades para construir seus ninhos, a coruja buraqueira faz do próprio chão seu território. Muitas vezes, aproveita buracos abandonados por outros animais, como tatus, ou escava pequenas galerias quando encontra um local adequado. Ali dentro, protege seus filhotes, descansa durante os períodos mais quentes do dia e encontra segurança contra diversos perigos. Mas existe algo ainda mais curioso nessa espécie. Mesmo vivendo em ambientes onde parece estar totalmente exposta, a coruja buraqueira desenvolveu uma estratégia extremamente eficiente: a vigilância constante. É comum observá-la parada próxima à entrada de sua toca, com movimentos rápidos da cabeça, analisando cada detalhe ao redor. Nada parece escapar de sua atenção. Um pequeno inseto caminhando pela vegetação, um lagarto se movimentando entre as pedras, um roedor atravessando rapidamente o terreno. Tudo pode representar uma oportunidade de alimento. Diferente de outras corujas que dependem principalmente da visão e da audição durante a noite, a coruja buraqueira também possui grande atividade durante o dia. Essa característica permite que explore um ambiente onde poucas outras corujas conseguem viver. Ela observa o mundo sob uma perspectiva diferente. Enquanto grandes predadores dominam as florestas e os céus noturnos, essa pequena caçadora encontra oportunidades onde muitos outros animais não enxergam. Sua alimentação é bastante diversificada. Pequenos mamíferos, insetos, répteis e até pequenos pássaros podem fazer parte de sua dieta. Essa capacidade de aproveitar diferentes recursos ajudou a espécie a se adaptar a ambientes modificados pela presença humana. Por isso, em algumas regiões, é possível encontrar corujas buraqueiras vivendo próximas a estradas, campos agrícolas e áreas urbanas. Mas essa proximidade também traz desafios. A perda de áreas naturais, a destruição das tocas e a movimentação intensa de veículos ameaçam muitos desses pequenos territórios. Cada toca destruída representa não apenas a perda de um abrigo, mas o desaparecimento de um pequeno pedaço da história dessa espécie. Observar uma coruja buraqueira em seu ambiente natural é lembrar que a natureza não é formada apenas pelos animais gigantes ou pelos predadores mais famosos. A verdadeira beleza também está nas criaturas discretas, naquelas que passam despercebidas,
mas desempenham funções essenciais para o equilíbrio da vida.